Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda de Carvalho, eu sou zootecnista e hoje a gente vai ter uma live com a participação do João Bandeira a respeito do cooperativismo como chave para a organização do setor produtivo da ovinocultura. Então, fiquem atentos aí. Aqui tem esse balãozinho que é para vocês poderem fazer pergunta. E pode também mandar pergunta aqui no chat para mim ver também. Boa noite, Tamires, tudo bem? Agora a gente vai começar de vez mesmo. Aquela hora era um testezinho. E aí, se vocês quiserem já compartilhar a live para estar entregando mais para as pessoas conhecerem mais a respeito do meu trabalho aqui no Instagram. E também falar um pouco mais sobre o cooperativismo, né? Eu sei que é um tema polêmico aí, porque tem regiões que dá certo, tem regiões que não dá certo. Mas a gente vai falar aqui da chave do sucesso mesmo que está acontecendo lá no Nordeste com o João Bandeira. Então, só aguardar que ele entrar para a gente já começar a nossa live, tá bom? Então, se vocês quiserem encaminhar essa live aqui para as pessoas conhecer mais a respeito e ter mais informações sobre a ovinocultura. Tudo bem, Daniel? Como é que você tá? Ah, obrigada, Tamires. Muito obrigada. Também fiquei um pouco ansiosa, porque para mim é bem novo falar um pouco sobre o cooperativismo, né? E agora é só esperar o João entrar. Achei ele aqui para mandar a live, que eu não estava entregando aquela hora. Mas podem ficar à vontade, tá bom? Para fazer perguntas aí, pra gente já iniciar bem aqui. Só aguardar ele entrar. Não tava conseguindo notificar para ele, não sei porquê. Mas agora eu já enviei. Boa noite! Agora eu vou fazer o convite para você, tá bom? Nossa, aqui também tá fazendo um friozinho. Eu sou friorenta, na verdade. Eu já coloco blusa de frio. Pronto, já mandei o convite, João. Só não tô te vendo, só tô vendo uma parede branca. João, tá me ouvindo? Ih, agora apareceu. Pronto! Boa noite! Tudo bom, Boa noite. Amanda? Tudo bem, você? Tudo jóia? Ah, agora deu certo. Oi. É que eu tive que inverter a câmera estava para fora. Entendi. Então, deixa eu já apresentar vocês aqui para eles, né? O João Bandeira Moura de Neto, ele é doutor em zootecnista, diretor comercial do Capricon, consultor em produção de caprinos e ovinos e sócio proprietário da marca Bom Cabrito. E aí, se você tiver mais alguma coisa para agregar aqui, pode falar, tá bom? Não, tá ótimo. Prazer estar hoje aqui com você, com todos que estão aqui presentes. Eu sou também zootecnista do Instituto Federal de Educação, aqui do Sertão Pernambucano, em Petrolina, né? E a gente atua diretamente com a produção de caprinos e ovinos. Entendi. Eu sempre digo que nasci e cresci os dentes dentro de um chiqueiro de bode. Então, a minha vida inteira foi lidando e convivendo com esses animais. Então, você já tem como ver a paixão que é, né? Trabalhar com eles para mim. Sim. Então, eu queria já iniciar nossa live, queria saber, né, conhecer mais um pouco a respeito da sua história, de como foi, assim, de vocês se juntarem para estar fazendo uma cooperativa em prol do setor da ovinocultura e caprinocultura. Queria que falasse um pouco mais a respeito. Tá. Eu sou paraibano, né? E estou aqui em Petrolina há 16 anos. E desde que eu cheguei, eu sempre trabalhei com grupos de produtores. Eu vim a um pedido para participar de um projeto, um pedido de um pesquisador, José Nilton Moreira, da Embrapa, e esse projeto era de assistência técnica aos produtores de dois municípios, principalmente, Floresta e Santa Maria da Boa Vista. E em Floresta era com uma associação e uma cooperativa
também em Santa Maria da Boa Vista. Bom, depois disso, conheci o município de Dormentes, os produtores daqui da região, e desde então venho trabalhando com eles, com a Associação do Pimenta, depois a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos de Dormentes, que é a ASCOD, né? E de 2015 para cá, trabalhando com um grupo de produtores criadores de ovino berganês, e até ajudei a fundar a Associação Brasileira de Criadores de Ovino Berganês, a ABCOB. Então, eu tenho, né, dentro desse meu período de atuação aqui na região, eu tenho sempre trabalhado junto com os produtores, né? E justamente nessa perspectiva de grupos de produtores, de organizações, tá? E aí, em 2017, fui convidado por alguns amigos, dois amigos, na verdade, o Cando e o Paulo Nogueira, para a gente fazer a gestão do abatedor de rajada. Nesse processo, né, de adequação da estrutura, em 2019 nós começamos com os cortes especiais, que é justamente o que você abordou aí da marca Bom Cabrito, tá? E aí o que é que aconteceu? Quando o volume, né, de pedidos, de venda dos cortes, demandou um maior número de animais, tá? E aí, de certa forma, nós fomos obrigados a buscar novos parceiros, novos produtores. Então, foi quando tivemos a ideia, né, de nos juntarmos, de montarmos essa cooperativa, hoje a Capricom, né? E aí, para isso, a gente, no início do processo, a gente não dominava como constituir de fato essa cooperativa. Nós buscamos o SEBRAE, né, e o SEBRAE nos deu todo o apoio, elaborou um projeto e foi submetido ao governo do Estado, à Agência de Desenvolvimento, hoje é a ADEP, e esse projeto foi aprovado. Nesse projeto continha o aporte de cursos, treinamento, capacitação, o suporte jurídico, o suporte técnico com relação à elaboração de estatuto, né? Então, foi de extrema importância esse projeto para que mostrasse, na verdade, o caminho, né, dessa estruturação da organização de produtores, né, nesse modelo de cooperativa. Tá? Então, foi por uma necessidade, né, esses produtores já eram fornecedores do abatedor de rajada, né, e foi muito fácil, né, constituir essa cooperativa. Então, foi um empenho de todos. Na verdade, a parte mais difícil é a parte burocrática, tá? É a parte de registro, né, nos órgãos competentes, né, na junta comercial, né, o CNPJ. Então, isso aí realmente é a parte mais complicada. Mas foi muito importante justamente para que a gente pudesse formar esse grupo de produtores, tá? E esse grupo de produtores, nós hoje somos 125 produtores cooperados, né, de 3 regiões aqui, né, do sertão de São Francisco, tá? E que engloba parte de alguns municípios do Piauí e da Bahia também. E aí, além de ter produtores de ovinos, você também tem produtores de caprinos, né? Sim, todos aqui, na sua grande maioria, eles são produtores de ovinos e caprinos, tá? Então, aqui não tem como dissociar, como separar. Muito poucos, né, que são exclusivamente criadores de caprino ou de ovino, mas a grande maioria
eles criam as duas espécies juntas, né, no mesmo sistema de produção. Sim. E assim, quando vocês começaram com pouco cooperados, né? E conforme foi tendo resultado, aí foi da onde que teve essa grande adesão, que hoje vocês têm 125 produtores. Então, eu acho que a gente teve uma grande sacada, vamos dizer assim, para essa montagem, né, essa estruturação da cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa, hoje, ela consegue incorporar os grandes criadores, médios criadores e pequenos produtores, tá? Então, como é que a gente conseguiu fazer isso? Nós temos o cooperado individual, tá? Então, aquele que tem um maior rebanho, né? Aquele que tem uma condição financeira melhor, ele participa da cooperativa como um cooperado individual. Nós temos a cooperativa também, como cooperadas também empresas, tá? Ou CNPJs, que também tem a sua contribuição dentro dessa cadeia produtiva, como, por exemplo, o abatedouro de rajada. O abatedouro de rajada, ele é cooperado, né, da Capricon. Então, está ali dentro desse processo, tá, de união, tá certo? E temos também a figura dos grupos de produtores. Aqueles produtores de baixa renda, aqueles pequenos, mini produtores, que não tinham condições de aporte de uma cota-parte, né? Ficaria muito difícil eles participarem da cooperativa. E aí, nesse modelo, né, nós adotamos a formação de grupo de produtores. Então, alguns produtores se juntaram, numa localidade se juntaram 6, noutra localidade se juntaram 10, tá? E se tornaram cooperados, tá? Então, esses 10, eles são cooperados, mas eles só têm uma cota-parte, né? Eles só têm um poder de voto. São 10 produtores, mas só tem um poder de voto, tá? Sim. Então, foi uma forma da gente poder trazer para o grupo essas várias categorias, né? Tanto de produtores, como também a questão de empresa. Eu acho que isso só fortaleceu, né, a formação dessa cooperativa, e que estamos aí há 2 anos, 3 anos, né, em atividade, tá certo? E já começando a colher alguns frutos. Muito bom. E qual que foi o principal diferencial de vocês na organização, assim, que teve esses excelentes resultados, né? Como você falou que está colhendo os frutos agora. O que foi diferencial? Bom, principalmente, além, né, dessa característica de poder cooperar diversos perfis de produtores, tivemos como base a parceria, tá? Então, nós consolidamos diversas parcerias, né? Parceria com o Banco do Nordeste, através do Prodeter, com o Sebrae, né? O governo do estado, a Embrapa, né? A Embrapa Caprinos, a Embrapa Semiárido, o Instituto Federal, IF Sertão, pernambucano, né? A Univasf, tá? O IPA, tá? E muitos outros parceiros, que a Rota do Cordeiro, né, o programa do governo, tá, que só agregaram dentro desse projeto, que a gente entende um projeto, né, Capricon, de desenvolvimento da caprino-ovinocultura para a região. Tá? Então, eu acho que o diferencial está aí, nesse elo, né, e nessa prospecção de parceiros, trazendo sempre, cada um com suas expertises, com suas habilidades, né? Com conhecimento e com ferramentas, outros com recurso, tá? E aí facilitou essa estruturação da cooperativa, e que a gente já está, assim, colhendo alguns frutos, né? Aprovamos um outro projeto junto ao governo do estado, de
uma implantação de uma unidade de tratamento de resíduo para o abatedouro, né? Então, pensando no lado ambiental, né? Poderemos produzir ali biofertilizantes, adubo orgânico, né? Que pode, com certeza, estar gerando mais renda, né? Com o governo do estado agora foi aprovada uma lei, na verdade uma regulamentação, né, do abate de caprinos e ovinos para o estado de Pernambuco, tá? Teve a participação importantíssima da Capricom Cooperativa, do nosso presidente Cândido Roberto, que também é presidente da Câmara Setorial do estado de caprinos e ovinos, e que abraçou essa causa e conseguimos aí aprovar essa regulamentação. Hoje, né, o estado de Pernambuco, nós já temos uma regulamentação referente ao abate de caprinos e ovinos de pequeno porte, principalmente, tá? Sim. E que era muito importante essa demanda, né, surgiu da base, principalmente porque algumas legislações elas foram produzidas, foram confeccionadas pensando nas grandes corporações, nas grandes empresas, tá? E que não atendia à necessidade de alguns pequenos abatedores da região. Então, de extrema importância também essa conquista nossa, né? De certa forma, de forma indireta, mas que participamos, né, dentro desse processo, tá? Sim, e o que eu escuto falar muito é que assim, não tem então união entre os elos da cadeia, né? Então, o produtor, aí tem o frigorífico, aí tem o mercado, o consumidor. Então, o diferencial, né, foi o que você falou é que assim, os órgãos governamentais, né, outros que possam dar assistência, que vocês conseguiram se reunir, né, em prol daquilo que é a produção de ovinos e caprinos, né? Então, por isso que está tendo esse resultado, por isso que está chegando naquilo que vocês querem, né? Porque eu acho que, com certeza, no começo não foi algo fácil. Teve, igual você falou, de burocracia. E agora que está começando a colher os frutos, por conta dos pensamentos, né? Da mudança de mentalidade. Porque, assim, para trabalhar em cooperativa, você tem que ter uma mentalidade de trabalho em equipe. Então, se você não tiver isso em mente, não vai funcionar. Não é? E assim, não é algo fácil. Deve ser uma aptidão de alguém ou algo cultural, não sei. Mas trabalhar em equipe não é fácil. Mas dentro de uma cooperativa, esse é o grande... É primordial para que aconteçam as coisas, né? Exatamente, exatamente. E assim, nós tivemos já na região alguns exemplos, né, de cooperativas que iniciaram e que hoje já não existem mais, infelizmente. Então, não é fácil, não é um processo fácil de forma alguma, né? Isso depende muito das pessoas que compõem, tá, a cooperativa, dos interesses, se é um interesse individual, se é um interesse coletivo, tá? Então, infelizmente, assim, essa cultura de cooperativismo, ela tem tido muita dificuldade, né, de crescer, de se desenvolver, de tornar-se, de fato, uma ferramenta para o desenvolvimento da atividade agropecuária, principalmente, né? Então, precisa, sim, de muita resiliência, precisamos de muita tranquilidade, de entender o passo a passo, né? Que o produtor também perceba a importância, né, dele dentro desse processo, tá? O produtor ele tem que reconhecer quais as responsabilidades, né? E para podermos depois colher os frutos. Então, o cooperativismo não é algo, como eu já falei, não é algo muito fácil e nem tão rápido para se colher resultados, tá? Então, é um processo lento, mas, como eu sempre digo aqui, eu acredito claramente que no formato de cooperativas
que a gente pode tornar o produtor rural um profissional da atividade. Então, o cooperativismo ele está diretamente relacionado com a profissionalização do produtor. É através da cooperativa que os produtores eles serão cobrados, tá? Então, eles terão que ter práticas diárias, práticas corriqueiras, né? Que muitas vezes o produtor individual ele acaba deixando de lado, tá? Então, ele acaba não cumprindo algumas metas, algumas necessidades que levem ao resultado. Então, o modelo de cooperativismo, onde nós temos cada um, né, temos as nossas responsabilidades, né, e podemos, assim, de forma coletiva, gerar renda, gerar resultado, né, vai muito do perfil de cada membro cooperado, tá? Da gestão, tá certo? Se a gestão é uma gestão que está pensando no todo, não é? E esse é o caminho, tá? Nas compras coletivas, barateia custo, né? A compra de insumos mais baratos, a venda dos produtos gerados pelos produtores de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, tá? Por quê? Olha só, os produtores aqui da região, antes da cooperativa, da Capricon, eles comercializavam, né, os produtos diretamente para os atravessadores, né? E com isso eles não tinham um planejamento de produção, de quando poderiam vender, de quanto seria o produto, né, o valor do quilo. Então foi através da cooperativa onde o produtor encontrou justamente, né, esse modelo para começar a se organizar e gerar uma renda que eu sempre digo, uma renda programada. Hoje o nosso cooperado, ele tem uma renda programada. Como programada? Porque hoje ele sabe quando ele vai entregar os animais, quantos animais ele vai entregar e quanto ele vai receber no quilo. Ou seja, ele já tem como contar com uma renda para aquela data. Tá me entendendo? Então já é uma renda programada, ele já tem uma receita, uma previsão de receita. Coisa que, quando o produtor ele é individual, ele muitas vezes fica na mão dos atravessadores e o momento é o do atravessador. Quando o atravessador vai na propriedade, o quanto ele paga e quais animais ele leva, né? Então, nesse modelo, a gente entende que é o melhor para transformar ou para direcionar o produtor rural e profissionalizar mais ainda, tá? Claro que temos produtores assim altamente profissionalizados, né? Mas falando assim de uma maneira geral, tá certo? Sim, o cooperativismo uma ferramenta de profissionalização da produção de caprinos e ovinos, principalmente. E quando você fala de profissionalização, como é que faz essa parte de padronizar os animais para ir para o frigorífico? Bom, é bem interessante. Isso, no início, foi um desafio enorme, né? Até porque, no início, os produtores, os rebanhos, eram rebanhos muito heterogêneos, né? Então, tinha animais, como a gente diz aqui, de mamando a caducando, animais gordo, magro, sem padrão racial, sem padronização de score corporal. Então, realmente, é um processo também, que eu sempre digo, é um processo lento, não é? E aí, no início, nós tínhamos até essa dificuldade de localizar esses animais
dentro de um padrão que o frigorífico estabeleceu, tá? Sim. Mas, quais foram os critérios que fizeram com que o produtor entendesse a necessidade de melhorar essa produção e atender a necessidade do frigorífico? Foi quando o frigorífico passou a bonificar, a pagar um pouco mais pelo animal dentro do padrão solicitado pelo frigorífico, tá? Uhum. Então, com isso, o que é que aconteceu? Nós, dentro desse processo, nós iniciamos com a marca Bom Cabrito, né? Então, a marca, nós chamamos a nossa primeira linha, tá? Animais jovens, tá? Então, de uma qualidade premium, vamos dizer assim, tá? Então, no início, como a gente tinha uma oferta pequena desse tipo de animal premium, nós fomos forçados a criarmos uma segunda marca, tá? Que é a marca Extra Bom. E aí, por quê? Porque os produtores tinham oferta de animais em quantidade maior dos animais Extra Bom, ou seja, animais mais velhos, animais que fugiam um pouco do padrão do Bom Cabrito, e menos animais dentro do padrão Bom Cabrito. Interessante que hoje, né, se inverteu. Hoje, os nossos cooperados, eles entenderam a necessidade, né, e a importância de buscar essa padronização por causa dessa bonificação, vamos dizer assim, tá? Que hoje eu tenho dificuldade de localizar, de encontrar animais dentro do padrão da minha segunda linha, da marca Extra Bom, tá? Então, a grande maioria hoje dos abates, considerando assim, quase que 80, 85% do abate hoje, do frigorífico de rajada, são de animais dentro do padrão prêmio, justamente por causa dessa mudança de concepção e de entendimento dos produtores. Muitas vezes a gente diz, né, quando afeta no bolso, é mais fácil o produtor aceitar algumas mudanças. Então foi isso que aconteceu, né? Quando eles perceberam que poderiam ganhar mais com aquele tipo de animal e que na maioria das vezes tinha o mesmo custo de produção, tá? Então eles começaram a adotar e hoje, felizmente, nós temos uma oferta bem interessante de animais dentro do padrão prêmio. A Tamires, ela tem uma pergunta aqui. Por que o frigorífico só paga 50% da carcaça se existe um subproduto dos resíduos? Bom, no nosso caso, nós pagamos o valor da carcaça, tá? E nós também recebemos a pele e pagamos por ela, tá? Então, não é só a carcaça, a pele também entra dentro dessa receita do produtor, tá? Tá. O Juraci também está fazendo uma pergunta. Quais são as características de uma carcaça desses animais premium, que é da marca Bom Cabrito? Animais jovens, quanto mais jovem, melhor, com score corporal acima de 3, animais saudáveis, de raças raças que são predominantes, vamos dizer assim, tá? Como santinês, como cruzados do Dorper e muitas outras. Então, esses são animais mais jovens e uma condição corporal melhor do que aqueles animais que o produtor estava acostumado a produzir e a comercializar. Carcaça mais pesada? Não, nem sempre carcaça mais pesada, não, tá? A carcaça aí girando em torno de
animais vivos de 40 quilos, carcaça de até 18 quilos, tá? Né? Aí oscilando entre 16 e 18 quilos. Não precisa carcaça. Aqui para o nosso mercado, carcaça muito pesada não é interessante, não. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui na caixinha. É do José. Qual a idade dos... Isso, acho que deve ser dos animais para o abate. A idade, ela oscila, né? Como, claro, a gente não tem um controle tão eficiente, né? Com registros de data de nascimento e tal, mas o peso, a idade de abate, ela oscila entre 6 e 8 meses de idade nos animais prêmio. E animais de segunda linha, extra bom, até antes de primeira muda, até 11 meses, 12 meses. Sim. E qual que é a região que vocês abastecem aí, que gira em torno, assim, a cooperativa? Tá. A cooperativa ela é formada por 125 produtores cooperados, distribuídos em 3 estados, Pernambuco, Piauí e Bahia. E a carne ela é processada pelo abatedor de Rajado e comercializada os cortes especiais em Petrolina, exclusivamente em Petrolina. Por quê? Por causa do selo. O selo do frigorífico sim, é um selo municipal, tá? Então, pela legislação, não é possível comercializar fora do município de Petrolina. Sim. Mas nós estamos já dentro, né, dentro desse processo de ampliação. Hoje contamos com 125, mas a intenção é logo chegarmos a 300, 400 produtores, com a possibilidade de abertura de mercado, né? Então, nós estamos pleiteando aí uma permissão, né, de comercialização para outros municípios do estado e até mesmo para outros estados, né, buscando o CISB, por exemplo, né, e para que a gente possa ter, com essa abertura de mercado, possibilidade de aumentar o número de animais e, consequentemente, o número de produtores. Ou seja, um maior quantitativo de agropecuaristas, né, familiares, que é o perfil dos nossos produtores aqui, né, que eles possam estar participando junto com agentes da cooperativa. E assim, como você falou que tem vários parceiros aí que fazem parte da cooperativa, na parte de assistência técnica é o Sebrae que dá uma... Na parte da assistência técnica, hoje o nosso parceiro é o Senar. Então, o Senar, através do programa Agro Nordeste, ele tem contribuído bastante, né, uma vez que a cooperativa ela não tem estrutura ainda para atender e para estar presente, né, nessas propriedades dos cooperados, mas o Senar faz esse papel e está contribuindo bastante, né, com essa demanda que sempre existiu, tá? E, de certa forma, ajudando ali o produtor também nessa profissionalização, não é? Principalmente olhando o lado da gestão da propriedade, que é um dos grandes gargalos hoje na produção de caprinos e ovinos, principalmente. Sim. E a sua visão, assim, da agora para frente da cooperativa, além de estender essa parte de alcançar 300 produtores, vocês tá tendo uma outra visão, assim, de que vocês querem almejar mais? Ou não? De agora para frente? Não, é sempre buscar, né, esse crescimento, tá? De estrutura também, né, estrutura física.
Hoje a sede é em Rajada, na verdade, nós estamos precisando ou pleiteando, né, uma estrutura melhor para a sede, né, temos já projetos de implantação de uma fábrica de ração, justamente para a gente poder estar fornecendo ao nosso cooperado uma ração uma ração concentrada com um custo, né, menor, tá certo? E diversas outras ações que por ali a gente vai, né, trazendo e agregando, tá? Então, buscando sempre aumentar essa participação, né, de produtores na cooperativa, né, e que a gente possa estar atendendo outros mercados, principalmente com essa nossa carne, que é uma carne de extrema qualidade, de um sabor, e que uma parte do Brasil não conhece ainda, tá? Sim. Então, o nosso lema aqui é que o melhor que o sertão tem é a carne de caprinos e ovinos, tá? Então, essa é uma das nossas metas, que a gente possa estar levando aí logo, logo nosso produto para outras regiões. E, consequentemente, né, estimular o consumo. Tá? Eu acredito muito na necessidade, não só como uma obrigação nossa da cooperativa, mas de todos que estão envolvidos aí dentro da cadeia produtiva da caprinovinocultura, estimular esse aumento no consumo, tá? Para a gente só colocar em números aqui, enquanto que na bovinocultura o consumo anual por pessoa, né, per capita, é de um pouco mais de 30 quilos, né, no caso de caprinos e ovinos é em torno de 500 gramas. Tá? Então, o pouco que a gente consiga aumentar, eu já acredito que seja o muito, né, em termos de produção. E potencial nós temos bastante sim. Basta essa organização dos produtores para que a gente possa ter uma organização da cadeia também. Sim. E é bom também para as pessoas tirarem essa visão de que ovinos e caprinos é só para subsistência, né? Mas é também para produção e para ganhar dinheiro com a produção, não é? Então, o interessante da organização é ter isso em mente, que não, hoje ainda, talvez possa existir um pouco de subsistência, mas não quanto antes, né? Então, a carne de ovinos e caprinos é para produção mesmo, é para consumo, como você disse. Tirar esse preconceito. Então, isso existe ainda, claro, algumas regiões, né, onde a principal atividade ainda possa ser a bovinocultura, né? A caprinovinocultura ela passa a ser de menor importância. Mas nessa região aqui do Sertão de São Francisco, né, do Vale do São Francisco, quando a gente engloba aí os municípios do lado da Bahia, como Juazeiro, Remanso, Casa Nova, Sobradinho, Curaçá, né? Então, realmente a gente percebe assim que o grande potencial que nós temos, né, é a produção de caprinos e ovinos, e é o que muitas vezes está gerando renda para esse pequeno a mini produtor, tá? Certo? Eu acho que, claro que nessa mini pequena propriedade também é importante a diversificação, né? A galinha para produzir o ovo, né? Para ir para a panela também, né? O suíno, o leitinho, né? O leite da vaca, o leite da cabra, tá certo? Então, a gente entende sim que os produtos da caprinovinocultura eles podem contribuir perfeitamente dentro dessa geração de renda familiar. Sim.
O Wilton falou assim: a Paraíba perdeu muito com a migração do Dr. Bondinho e do Dr. João Bandeira para Pernambuco, onde está fazendo um magnífico trabalho. Foi o Wendel que falou? Foi. Ah, o Wendel é suspeito. Um colega, né? É um zootecnista de mão cheia também, que tem aí arregaçado as mangas para levantar a avicultura no estado da Paraíba, né? Também muito ligado à Associação Brasileira de Zootecnistas. Então, eu que só tenho a elogiar seu trabalho e parabenizar por tudo que você tem desenvolvido aí na sua região, viu, meu amigo? Obrigado. A Tamires fez mais uma pergunta. Se vocês aí usam a dieta de alto grão em confinamento para engorda, como é que é o sistema de produção? Tá. Bom, a grande maioria dos nossos produtores, eles não utilizam o grão inteiro, tá? Principalmente produzidos a pasto. Então, na nossa área de capilaridade, né? Como eu já falei, como são produtores de uma condição econômica, né? Mais baixa, vamos dizer assim, então a tendência é de criar a pasto e produzir a pasto, tá? Por isso que o sistema de produção ele tem que estar bem ajustado. Por quê? Porque esses animais eles têm que aproveitar a melhor época do ano, tá? Que é a época das águas, para crescer e engordar, né? O que a gente tem orientado aqui na região é a conservação de forragem, né, através da silagem, né, silagem de milho, de sorgo, né, a fenação, né, de algumas leguminosas, como leucena, guandu, própria cunhã, em algumas regiões onde tem um pouquinho mais de água, né, a glicídia. Então, nesse modelo, tá, mais natural, que a grande maioria dos nossos produtores, eles fazem a produção dos animais, tá? O José, ele perguntou assim, né? Já respondendo a pergunta dele também, ele perguntou sobre animais confinados ou a pasto. Em torno de 6 a 8 meses ele quer saber. Na questão de a pasto, né? Porque do confinamento você já mencionou. Isso, exatamente. É essa faixa de idade aí para os animais da marca Bom Cabrito. Aí o Rafael falou assim, Cordeiro do Sertão é diferenciado. O sabor depende muito da vegetação, né? Então, como a base da alimentação é a vegetação, então esse sabor da carne, ela é muito influenciada pela vegetação que o animal está ali se alimentando, né? Então, a gente é comum aqui na região, a gente ouvir, o bode de Uauá tem um sabor como não tem igual, né? O carneiro de Tauá, lá no Ceará, não tem melhor. Então, isso depende muito, tá? Do tipo de produção e dessa vegetação, né, que os animais estão tendo oportunidade aí de consumir. Eu quero experimentar, ainda não fui pro Nordeste para experimentar, mas eu quero muito Pois experimentar é, carne pois é. Convite já teve. é, de cordeiro aí do Nordeste e de cabrito que eu ainda não comi. Aí o Rafael aqui tem uma pergunta. Tendo em vista que o abate de cabritos com máximo de 8 meses, é necessária a castração? Então, nós não orientamos a castração, tá? A ideia é que esse cabrito ele saia o quanto mais rápido, melhor.
Claro que aquela faixa de peso de abate que eu falei foi mais direcionado aos cordeiros, tá? Então, os cabritos já, a faixa de abate de peso é um pouco menor, até porque a gente entende que o ganho de peso dos cabritos também é menor comparado com o de cordeiros, tá? E, então, assim, os cabritos, eles são abatidos com carcaças oscilando aí entre 13, 14 até 15 quilos. Aí, por isso, a gente não orienta a castração, tá? Claro que animais acima dessa idade só são abatidos se forem castrados. Entendi. Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Que a gente já está chegando aí em 1 hora de live. A Tamires. Usam palma, tem um ganho de peso tanto quanto ela? Sim. Com o uso da palma forrageira, como que é o ganho de peso aí para os animais? Bom, nós orientamos sim bastante aqui o uso da palma, por entender que a palma é um volumoso rico em energia, rico em água, ou seja, hidrata os animais, né, principalmente nessa região que tem um sol, né, muito forte, tá? Uma temperatura alta, e aí existe uma desidratação natural nos animais, né? Então a gente sim orienta a palma, agora que seja que ela componha, né, uma dieta, porque a palma exclusivamente também não é interessante, justamente pelo baixo teor de fibra. Então, a palma cai muito bem aqui com a silagem, né, com feno também, tá? E, claro, com a ração concentrada, aí você compõe uma dieta balanceada para os animais. A palma a gente acredita, sim, como uma das forrageiras, né, de grande potencial para a região e para a produção de carne, principalmente de caprinos e ovinos. Então eu já vou chegar aos finalmente aqui, né? Porque antes que o Instagram me corta. Eu já quero te agradecer, né? Muito obrigada por ter aceitado a participação da live. Para mim agregou muito valor essa parte de conhecer ainda mais o cooperativismo, de como está funcionando a atividade aí no Nordeste. E assim, a produção ela só tende a aumentar, né? E eu fico muito feliz pelos pequenos produtores. Eles estão encontrando um local onde que eles podem desenvolver, ter uma renda com a sua produção, né? E isso é o que faz todo o diferencial, né? Por isso que, assim, existe o zootecnista aí para ajudar os profissionais mesmo a alcançar o objetivo deles, né? Que essa é a nossa função. E eu, nossa, eu tô muito grata mesmo pelo seu aceite aí. E espero que você gostou, que ajudou, que gostou da live, das orientações. Que tem uma perguntinha. Não, eu só tenho a agradecer, né, Amanda? Eu acho que são momentos como esse que a gente, na verdade, a gente deve criar mais oportunidades como essa para conversar mais, discutir mais, né, sobre essa atividade tão importante para a nossa região, tá? A Capricon, a gente entende como uma semente. Nós estamos plantando uma semente, agora a gente tem que cuidar dela, né? E que em algum momento ela possa servir de exemplo também para outras comunidades, para outras regiões, tá certo? E, claro, sempre buscando melhorar a produção, melhorar esse sistema, né? O menor custo possível, com mais eficiência. Tá? Não é um trabalho fácil, o cooperativismo, né? Trabalhar grupos, os interesses pessoais são bem presentes ainda, mas eu acredito que é nesse processo e é nesse modelo que a gente tem que insistir ainda. Tá?
eu não vejo outro modelo de produção para pequenos e mini produtores que não seja o cooperativismo. Quem tem muita terra, quem tem propriedades grandes, quem tem muito pasto, não tem tanta necessidade de compor uma cooperativa, né? A gente já tem pernas para caminhar sozinho. Mas esse perfil de produtores, de pequenos produtores, com certeza a melhor ferramenta para mantê-los, né, na atividade rural, manter a família, dar melhor conforto, gerar mais renda para aquela família é através do cooperativismo e aqui na região da caprino-ovinocultura. Sim. O Rafael ele tem uma pergunta. Se você teve experiência com o uso de soro de queijo na dieta dos animais em engorda? Você teve alguma experiência? Poxa, já trabalhei há muito tempo, né, com dieta de soro. Na minha propriedade, lá em Cacimba de Dentro, a gente produzia leite, utilizava o soro junto com o farelo de trigo, tá? Mas eu lhe digo que isso já tem quase 20 anos, né? Eu nem me lembro mais desses números, né, de ganhos, de percentuais. Tá? Aqui na região, a produção de leite, né, é muito baixa ainda. É uma atividade que a gente também entende como importante, tá? E que deve ser estimulado, principalmente leite de cabra, né? Tá? E que a utilização desses subprodutos, eles são também muito eficientes na produção e no ganho de peso dos animais. Mas, dados números, agora eu não me recordo. Mas já trabalhei sim e, com certeza, tendo uma dieta bem balanceada, ela pode gerar bons resultados, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. O Aras Boas, ele entrou um pouquinho atrasado, ele falou assim, estou estudando a possibilidade para Alagoas Cooperativa de Ovinos. Olha aí, estude, né, analise, analise bem as pessoas que vão participar dentro desse grupo, porque uma das coisas que nós adotamos aqui, viu, Amanda, é que a qualidade, nesse caso, é mais importante do que a quantidade. Tá? Então, a qualidade do produtor, em que sentido? Aquele produtor que realmente a gente percebe que tem interesse, né, de trabalhar coletivamente, que tem responsabilidade, que tem comprometimento, que cumpre com os prazos, né? Então, esse é o perfil de produtor que a gente precisa para estar estimulando aí, né, essas modalidades de cooperativa, tá? Aquele produtor desinteressado, não busquem, não tragam, porque eles podem atrapalhar muito o processo, né, de crescimento da cooperativa. Sim, tem uma pergunta aqui na caixinha. Ah, tá, o José perguntou se você pode deixar o e-mail para ele pegar algumas orientações a respeito. Pode sim. Eu vou marcar ele Quer que eu disse? É isso? Ou se não, na hora que eu for, vai ficar salva a live, aí você pode deixar o seu e-mail na descrição da live, porque aí fica mais fácil para as pessoas pegarem também. E também seguir o arroba do Deixa eu ver se eu coloco aqui, peraí. Olha aí, tão fácil. Deu certo? Aí. Então, gente, eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui da live, né? Vocês terem ficado com a gente aqui uma horinha, falando sobre cooperativismo. E muito obrigada pela interação também, né? A Tamir está agradecendo pela disponibilidade do tempo da gente, né? E
Desejo muito sucesso e gratidão, que Deus abençoe o nosso projeto. E tem as pessoas aqui que estão Então, colaborando. Então, gente, muito obrigado mesmo. boa noite Pode também a todos. Obrigado pela participação e estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, pode falar direto no direct do Instagram também. O que a gente puder contribuir, colaborar, nós faremos sim. Tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigado e tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau, Amanda. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau. Tudo de bom. Para você também.